Agora, senhoras e senhores, eu queria passar para um outro tema. Os jornais de hoje trazem, nesse 1º de setembro, mais uma vez, temas relativos à ocupação do solo urbano no interior do Ceará. Eu tenho dito que o problema do solo urbano não é exclusivamente um problema de Fortaleza ou um problema da região metropolitana. Quantas vezes eu estive aqui para falar do problema de moradia, do direito à moradia no interior do Ceará? Neste final de semana, 3 novas áreas públicas em Iguatu foram ocupadas. O deputado Ivo Gomes, que foi secretário de cidade, sabe da gravidade do tema da moradia, não só em Fortaleza, mas sobretudo nas nossas médias cidades. E sabe também, todos nós, como é danoso o corte de 17 bilhões de reais no Ministério das Cidades. 17 bilhões de reais. Salvo engano, o Ministério das Cidades, comandado pelo PSD. E aqui eu queria, porque uma coisa que eu tenho buscado, senhores deputados, é não trazer denúncias e esquecê-las, mas, sobretudo, monitorá-las, os seus encaminhamentos, porque o povo já tem profundo desalento com a atividade política. Então, é necessário que nós busquemos o encaminhamento concreto das questões concretas. Em março desse ano, na cidade de Tauá, que tem aqui representantes como o deputado Aldic e o deputado Odilon, esta cidade viu uma ocupação com 300 famílias. Uma ocupação absolutamente legítima de pessoas lutando para morar. Ocupação de um terreno reservado à construção de um conjunto habitacional. Essa ocupação deveu-se, sobretudo, à inação estatal. Como de outras vezes, se você tem uma gleba de terra que deveria servir a um conjunto, existe uma demanda de moradia crescente, o que acontece? É óbvio que você gera uma situação de instabilidade, de violência, e, lamentavelmente, a obrigatoriedade de que os movimentos legítimos pela reforma urbana, eles se organizem contra a violência de que são vítimas, que é a violência da negação do direito à moradia. Por intermédio do doutor Edmilson, advogado, nosso colega, companheiro de partido em Tauá, tomamos conhecimento desta ocupação, em março. Eu estou enfatizando as datas, porque, ao final, eu quero falar sobre elas. Em março, houve despejo ilegal, exercício exagerado das próprias razões. Quem é do direito sabe o que é isso. Por parte da municipalidade de Tauá. E eu finalizo, sobretudo, dizendo: foi dito que o Ministério Público tinha determinado a remoção das pessoas, não foram. Em abril, mesmo após houve o despejo violento, houve a reocupação, uma ocupação por pessoas legítimas, nós temos pessoas que estavam no legítimo direito, deputado Aldic, de fazer a luta pela moradia, lá no seu Tauá. Em abril, há um cadastro. Em abril, eu falei março, abril. Depois, inclusive, que nós fizemos aqui o reclamo, fiz, inclusive, gestões em nome, obviamente, daqueles e daquelas que estavam preocupados com a reforma urbana, doutor Edmilson, as pessoas lá de Tauá. Doutor Odilon nos assegura que haveria o encaminhamento das moradias. Que dia é hoje, deputado Aldic? 1º de setembro. Até agora não saíram as obras. Quem é o Ministério das Cidades hoje, deputado Aldic? O PSD. Quem é o partido que comanda a municipalidade de Tauá?
é o PSD. Portanto, eu queria, antes de passar para o deputado Aldir, que aqui que também vai contribuir, dizer que nós não podemos mais esperar, porque aquelas pessoas não podem mais esperar. Deputado Aldir. Deputado Renato, Vossa Excelência é muito feliz quando traz esse tema, e aqui registro a presença do nosso doutor Edmilson Barbosa, semestre no Direito, doutor em Direito, que muito nos orgulha, meu primo e parente. Essa problemática de Tauá, deputado Renato, na verdade é uma isca que toda a proximidade do período eleitoral é feito um cadastro para distribuição de casas e terrenos. Esse cadastro são 200 ou 300 ou 400 lotes, já deve ter aí 2 ou 3 mil pessoas. Obrigado, presidente. Porque toda vida que se aproxima um período eleitoral, toda vez que se aproxima, se refaz um cadastro para criar no imaginário, criar a esperança na cabeça das pessoas pobres, humildes, que necessitam e sonham com o benefício da casa própria, do terreno. E lembro que nesse caso, Renato, você foi um dos que me tratou, deputado Renato, na época, conversamos sobre isso. Eu disse, por que não faz o seguinte? Faz um mutirão lá, uma audiência pública, convida os órgãos de controle, convida as entidades representativas dos movimentos de bairro e faz um sorteio logo de todo esse terreno para acabar com o problema. Porque aí acabou, sorteio é sorteio. Se tem 2 mil pessoas habilitadas e são 400 casas, se sorteia, porque evita uma politicagem e uma amarração política que se quer fazer. Obrigado, deputado Renato. Deputado, eu lhe agradeço. E o que mais me choca nesse caso, em especial de Tauá, é que se repete lamentavelmente, deputados, uma lógica que nós reputamos injusta: atribuir conduta criminosa aos mais pobres, aos trabalhadores, a mulheres grávidas, a pessoas com deficiência, que estavam ocupando a terra porque é um direito constitucional. Morar, habitação. Houve despejo antes, inclusive, de decisão judicial. Antes de decisão judicial. Se houve conduta ilegal aqui, não foi daquelas pessoas, mas da municipalidade. Portanto, eu queria aqui, nesse setembro, eu queria que os representantes de lá, deputado Aldir, concordando, prestassem atenção, sobretudo, na necessidade de que as palavras correspondam ao gesto, e eu termino com isso. Em abril, eu não faço pilhéria, eu não faço sarcasmo, mas no 1º de abril houve uma reunião entre a municipalidade e os ocupantes. Hoje é 1º de setembro. No 1º de abril foi dito que essa situação seria resolvida. Portanto, eu estou aqui, mais uma vez, em nome do pessoal de Tauá, do companheiro Edmilson, nosso colega, mas, sobretudo, daqueles e daquelas que estão a esperar a terra, apelando, exigindo, denunciando que as palavras virem gesto. Obrigado. E eu agradeço a generosidade de Vossa Excelência.